Meus irmãos, Jesus é bom o tempo todo. Todo o tempo nós temos que dar graças a Deus, agradecê-lo em todo momento, porque muitos são os livramentos que Deus nos dá. Livramentos que às vezes a gente nem vê, que às vezes nem é revelado, e que um dia Deus revelará. Devemos dar graças a Deus, porque estamos respirando. Como dizia o Raimundo, minha mãe esteve uns dias internada, e é uma coisa agoniante quando você chega naqueles hospitais e vê pessoas nos corredores e o desespero das famílias, dos parentes, das próprias pessoas internadas. E Deus nos dá a graça de estar aqui, na casa de Deus. Você já parou para pensar que privilégio é estar na casa de Deus, ouvindo louvores santos, ouvindo a santa palavra? Então é um privilégio, e o melhor está por vir, porque no final nós iremos para o céu. É a esperança da igreja. Meus irmãos, eu fiz uma leitura junto com a igreja e quero apenas reprisar o finalzinho da leitura que está em Marcos 5, 19 e 20, que afirma: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, a conclusão de um texto muito conhecido de todos nós, quando a Bíblia mostra um grande milagre de libertação. Quando fala da libertação de um gadareno. Gadareno porque ele pertencia a uma cidade chamada Gadara. E essa cidade, ela era composta de mais 9, o que dava um total de 10 cidades. Daí a palavra Decápolis, que é uma palavra que vem do grego deca, que diz respeito a 10, e polis, que diz respeito à cidade. Então, o Senhor Jesus, ele, na sua visão missionária, ele saiu para evangelizar apenas uma alma. Na minha conjectura, penso eu que Jesus Cristo Nazareno viu o que ninguém viu.
estava o seu reduto de pregação, de ensino. Do outro lado de um lago muito extenso, do outro lado tinha essas cidades. Mas Jesus, quando olha com sua presciência, ele enxerga aquele homem. A Bíblia descreve muito pouco. Os evangelistas, eles uns falam de uma maneira, outros falam de outra. Aqui não fala com os detalhes que outros falam, mas diz que aqui mesmo ele era acorrentado, ele vivia preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, porque ninguém podia subjugá-lo. Por que ninguém podia subjugá-lo? Porque ele era uma pessoa dominada pelos espíritos malignos. Ele era dominado pelos espíritos malignos, maléficos. E é interessante a gente observar esse detalhe. Não era só um demônio, era uma casta, era uma legião que dominava a mente, o corpo, a vida daquele homem. E a história da Bíblia mostra claramente que ele é dominado por essas forças malignas. A Bíblia mostra que ele morava nos sepulcros, e o estado daquele homem foi tão transformado que ele parecia um monstro. Porque quando eu digo um bicho, pode ser um cavalo, pode ser um jumento, mas era uma forma monstrenga, monstruosa, cabelos crescidos, olhos esbugalhados, sujo, fétido. Comentaristas afirmam que o alimento daquele homem eram vísceras humanas. Ele se alimentava de cadáveres. Veja que ponto o diabo faz. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, não deis lugar ao diabo. Esse homem, por certo, tinha uma família, tinha um lar, mas ele deixou que algo da parte do diabo ou os demônios adentrassem na sua vida e passaram a escravizá-lo. E essa escravidão começou aos poucos, gradativo, até ele se tornar completamente possesso. As pessoas que se arriscavam a ir a ele levavam correntes, levavam grilhões, mas aquilo não era suficiente, porque havia nele uma força não humana e nem divina. Era uma força diabólica que rompia, que quebrava as cadeias, que quebrava as algemas, que quebrava as correntes, e aquilo causava pânico nas pessoas. Mas
Quando Jesus conhece na sua presciência aquele homem, Jesus convoca os discípulos, sobe em um barco, deita na polpa ou na proa do barco, inclina a sua cabeça num travesseiro e dorme. Mas é aqui eu quero que os irmãos observem e atentem. Toda vez que nós nos propomos a fazer algo para Deus, toda vez que nos propomos a fazer algo para o Senhor, ninguém pense que vai ter mar de rosa pela frente. Virão oposições de todos os lados, quer seja humana, quer seja diabólica, ou a diabólica usando o lado humano para fazer parar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de alguém, na vida do povo de Deus e na vida de alguém que necessita urgentemente de uma libertação. E quando Jesus está naquele barco, ele percebe que de repente ele não estava percebendo humanamente, porque ele estava dormindo, mas como Deus, ele estava acordado, e ele é o guarda de Israel que não dorme nem dormita. Mas sobreveio uma grande tempestade, do nada. Pesquisadores afirmam que aquela tempestade não foi por acaso, não era natural, porque as cidades de Decápolis, e especialmente a cidade de Gadara, era infestada, era dominada por espíritos malignos, por espíritos opressores. E esses espíritos opressores, eles faziam toda uma perversidade, toda uma maldade com muita gente daquele lugar. Causava cegueira, causava paralisia, causava atrofiamento dos nervos, causava essa opressão demoníaca, destruía lares, destruía família, sem contar os assassinatos. Então o diabo tinha uma ampla e grande área de atuação para expor a sua malignidade. E quando vamos imaginar o demônio-chefe, o maioral, o Senhor Jesus usa Paulo, e Paulo enumera no capítulo 6, potestades, principados, são demônios que exercem hierarquias no mundo espiritual. E esses espíritos que dominam áreas, por exemplo, nós estamos acompanhando nos noticiários as guerras ali naqueles países do Oriente Médio. Sabemos que aqueles países têm resistências demoníacas. Ali ninguém prega o evangelho sem ser ameaçado ou morto. Ali é infestado por espíritos malignos. Então, eu acho maravilhoso quando Paulo, pensando nessa situação, o apóstolo Paulo diz algo muito importante: mas as armas da nossa guerra ou milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus, Ele vê as fortalezas do diabo, mas o Senhor Deus, Ele tem o poder de romper as barreiras e destruir as fortalezas e libertar as almas que estão presos dentro das fortalezas. O poder de Deus é imensurável e glorioso e majestoso, e Ele é poderoso para libertar o teu membro da tua família que está talvez desviado, afastado. Há poder no nome de Jesus, porque as armas de Deus dadas à igreja não são carnais, elas são poderosas, mais poderosas do que dinamite. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz na sua epístola, glória ao nome de Jesus, no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de almas, de libertação de vidas. Glória ao nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ainda é o mesmo. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele arranca o homem da macumba, Ele arranca o homem do candomblé, do espiritismo, da testemunha de Jeová. Ele arranca o homem do adventismo, Ele arranca o homem da idolatria e o faz um cidadão do céu. Glória ao nome de Jesus. E Jesus queria fazer isso com aquele homem denominado o Gadareno. Mas, percebendo isso, aqueles demônios, eles fazem uma grande oposição. É como se ele dissesse: não vamos permitir ele chegar até aqui, vamos destruir eles ainda no barco. E uma tempestade forte vem. Jesus está dormindo, Jesus está sossegado na proa do barco, dormindo, sossegado, e uma onda terrível, o mar se agita, o vento se enfurece e as águas começam a entrar no barco. Os discípulos entram em pavorosa, ficam desesperados. Mas enquanto isso, Jesus nos dá um grande exemplo. No meio da tormenta, fique descansando, confia em Deus. Se Jesus está no barco e Ele está, descansa a tua alma, descansa o teu coração, não te perturbas, não te angustias. Está escrito em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quem pode falar essa expressão? Acompanha-me, por favor. Não se turbe o vosso coração. Mais forte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, creia no Senhor Jesus, não se angustia, porque o socorro de Deus está chegando. Ele vem com o seu poder e a sua glória. E Jesus, de repente, é acordado. Os discípulos estavam com a sua fé minada, com a sua fé em baixa.
E de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, ele é acordado pelos discípulos. E uma vez acordado, repreende, dizendo: homens de pequena fé. Repreende. Aí Jesus vai e manda o mar se aquietar. O mar que estava bravio, cheio de ondas. Não tem um mar cheio de onda? Tem marzinhos aí cheios de ondas. Mas Jesus diz: está quieto. Sabe? Quando aquele cachorro vem latindo, rugindo, aí Jesus chega aí na cabecinha dele: saqueta, Lulu. Saqueta, bilu, bilu. Saqueta. Vai saquetar. E é dó. Ei! O Senhor está botando o cão para saquetar. Está botando as ondas para se acalmar. Está mandando o vento se aquietar, o mar se acalmar. Porque o que Deus tem para fazer não é vento que vai impedir, não é tempestade, não é mar, não é água que vai impedir. O que Deus tem para fazer na vida dos servos de Deus aqui presentes vai fazer. O que Deus tem para fazer na vida de José Silva aqui neste campo, Ele vai fazer. Ninguém vai impedir. Chama a canto e mandou. Receba isso e leve para casa. Orema, chorema, acantaiama. E diz a Bíblia, igreja, que Jesus desembarca. O que me chama a atenção, a Bíblia não diz que os discípulos foram com ele, ele foi só. E quando Jesus vai ao encontro do gadareno, os demônios falam pela boca daquele homem: viestes nos atormentar antes do tempo. E o Senhor Jesus não foi fazer entrevistinha com o demônio, não foi fazer entrevistinha com o demônio, não. Não, que negócio de entrevistinha com o demônio? Mas simplesmente repreendeu o espírito que estava nele. Os discípulos, os demônios, quando viu Jesus, o inimigo é tão astuto que diz que adorou. E exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Pronto. Jesus determinou. Jesus disse: sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? E aquele espírito respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então o espírito agora está pedindo encarecidamente para que ele saia daquele, saindo, ouvindo a determinação do mestre, e a palavra de Cristo tem poder. Jesus disse: sai dele, sai dele. Jesus disse: sai dele. E o demônio sabia que a palavra de Deus não pode voltar vazia, tinha que causar alvoroço. Eles tinham uma ordem de libertar, de sair daquela vida que não pertencia a eles. Aquele homem, eu imagino que ele tinha cabelos
espichado para cima, a barba grande, fétido, fedorento, numa linguagem mais simplificada. Aquele homem tem as unhas grandes, parecendo um bicho. Ninguém se aproximava dele. Mas Jesus sabia que ali tinha uma alma. E Jesus vai a ele, somente a ele, e repreende os espíritos. Jesus não fala com o homem. Jesus não vai falar com aquela criatura oprimida. Vai falar com os demônios. Sai dele. A autoridade de Jesus estremeceu toda a casta dos demônios. E naquela oportunidade, diz que eles pedem para ir para uma manada de porcos. Mas eu quero aqui fazer uma conjectura outra vez. Imagine aí, irmãos, pensamento meu, naquele momento em que o Senhor dá uma ordem, sai dele. Eu imagino que quando Jesus disse sai dele, naquela hora as correntes foram se estralando, quebrando. Não as correntes físicas, as correntes espirituais. Porque esse mundo, ele é um mundo que a gente vê físico, mas por trás desse mundo físico rege o mundo espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, agora nós iríamos ver demônios degladiando, espíritos imundos rodeando esse carnaval que está aí agora, essa festa mundana, profana, colocando homens para se embriagarem, para se prostituírem, para tomarem droga nas veias, para até se contaminarem com AIDS. Os demônios estão agindo, mas quando Jesus diz sai dele, podemos ouvir o estalar das correntes sendo quebradas, as algemas sendo trilhaçadas. Podemos perceber o mal, a corrente, as fortalezas ruindo, e aquele homem sendo liberto das trevas, e cumprindo-se o que o Senhor, usando Paulo, disse: ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Estávamos no dia das trevas, igreja. Quem éramos nós, idólatras? Quem éramos nós, cachaceiros? Quem éramos nós, as piores espécies? Mas Jesus um dia nos chamou e rebentou as correntes e quebrou os agrilhões e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Por isso que nós temos que dar graças a Deus, porque estamos aqui na presença do Senhor, e na presença do Senhor a gente precisa cantar, se alegrar, dar glória a Deus, porque estamos livres do pecado, livres da ignominia, da maldição. Nós estamos agora libertos pelo poder do sangue de Jesus. Jesus faz isso. Jesus liberta, irmão, o mentiroso. Jesus liberta o ladrão. Jesus liberta o assassino. Jesus liberta o assaltante. Jesus liberta a prostituta. Jesus liberta a lésbica. Jesus liberta a macumbeira. Jesus liberta o feiticeiro. Jesus liberta o maçom. Jesus liberta todo tipo de pessoas aprisionadas. Ele liberta pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Ele liberta o encarcerado que está cumprindo pena. Ele liberta quando
dizer de pessoas que foram libertas nos presídios, que Jesus libertou nos hospitais. Jesus faz milagre, porque Ele não mudou. Hebreus diz e afirma categoricamente que Ele é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. Glória a esse Jesus que não muda. Um dos seus atributos é a imutabilidade. Os homens podem mudar, os sistemas podem mudar, os governos podem mudar, as pessoas podem mudar, a sociedade pode mudar, mas a palavra de Deus é imutável. O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo do princípio, Ele é o mesmo do meio e Ele será o mesmo no fim de todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer e acontecer grandes coisas por nós. E quando Jesus liberta aquele gadareno é tomado por uma alegria que não tem tamanho, imensurável. Agora vamos imaginarmos aquele homem agora como está no seu estado. Aquele homem agora já está cabelo, na minha imaginação, cabelo cortado, ou barba parada, limpo, roupas limpas, bem vestido. Já é uma nova criatura, já é um pequeno Cristo, já era um cristão, já era uma pessoa transformada. E ele amou tanto Jesus que libertou ele dos demônios, Jesus que libertou ele dos demônios. Agora ele está dizendo para Jesus: eu quero te seguir. Estou parafraseando agora. Eu quero te seguir, eu quero andar contigo, eu quero andar, eu quero ser um dos teus. Deixa eu te seguir. Jesus: não, fica aqui e anuncia para os teus, e anuncia para todos o que o Senhor fez por tua vida. A história não conta, irmãos, a Bíblia não conta, mas esse homem tornou-se um grande evangelista, um grande missionário na sua terra. E ele conseguiu, depois de liberto, levar Jesus a muitas vidas, levar muitas vidas a Jesus. Colocou Jesus na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas nos braços de Cristo. De um homem oprimido, que ninguém dava nada por ele, a família desprezada, os amigos se afastaram, ninguém era por ele, mas agora ele era um cidadão do céu, e agora ele era um homem respeitado, homem de Deus, evangelista, ganhador de almas, missionário em Decápolis, pregando o evangelho, redentor, salvador de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boas notícias. E que boas notícias são essas? Deixa eu enumerar apenas algumas de acordo, porque são muitas. Mas evangelho significa salvação, evangelho significa libertação, evangelho significa bênção, evangelho significa liberdade, evangelho significa vida nova, evangelho significa boas notícias, evangelho significa libertação, céu. Evangelho significa vida nova com Deus. Está escrito na segunda carta que Paulo escreveu, no capítulo 5, versículo 17: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e
Venha Cristo. Ô pastor Zé Silva, o senhor se arrepende de algum momento de ter aceitado nunca? Foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Aleluia. Vai ficando de pé, por favor. Quem aceitou Jesus num dia de segunda-feira? Tu lembra? Fica de pé. Quem aceitou Jesus num dia de segunda-feira? Diácono Rubem? Não? Foi tu? Dia de segunda-feira. Quem aceitou Jesus num dia de terça? A irmã Angélica. Fica de pé. Irmão Ademilson. Quem aceitou Jesus num dia de quarta? Num dia de quarta, irmã Ana. Quem aceitou Jesus num dia de quinta? Fica de pé. Ou é mais ali? Quem aceitou Jesus numa sexta-feira? Quase ninguém quer ver? Num dia de sexta. Ali, tem ali um homem que aceitou Jesus num dia de sexta. Quem aceitou Jesus num dia de sábado? Fica de pé. Fica de pé. Quem aceitou Jesus num dia de sábado? Quem aceitou Jesus num dia de domingo como hoje? Oh, glória! Oh, glória! Quem está feliz com Jesus, diga amém! Oh, aleluia! Continua na presença desse Jesus que te libertou, que te salvou, que te transformou num cidadão do céu. Podem sentar, meus irmãos. Já vou dar os avisos e encerrar o trabalho em nome de Jesus. Meus irmãos, tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Se tem, tem um sinal. Se não tem, que Deus abençoe. Mas queremos lembrar que amanhã tem ensaio com os senhores e a gente está aí pedindo os irmãos que participem do nosso congresso. Dá tempo ainda, não sei se dá tempo ainda, né? Talvez dê, para se inscrever. Os dirigentes de congregação precisam prestar conta no máximo até amanhã. Para as irmãs fecharem o relatório para a gente levar na terça-feira, em nome de Jesus, porque é até quarta. Então eu estou avisando que os irmãos tragam seus relatórios em nome de Jesus. E terça-feira pela manhã tem aqui, ou seja, terça-feira das 5 às 6, de terça a sexta, tem um culto matutino com o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Nós estamos nesse projeto, nesse propósito. Venha buscar o Senhor. Os dias são maus, igreja. Os dias são maus. Então, precisamos buscar o Senhor. E a Bíblia diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55 fala isso. Na terça-feira à noite, como não tiver
tivemos um culto na terça, na quinta, chuva, e nem tivemos culto no sábado, que foi por causa de chuva. Amanhã, ou seja, terça-feira vai ter o culto de senhores. Já escalei o pregador e o dirigente, e culto de senhores. Os irmãos venham terça-feira, em nome de Jesus, para essa finalidade, esse trabalho em nome de Jesus. Será uma bênção. E quarta-feira, que dia? De manhã tem o círculo de oração. Venha buscar o Senhor em nome de Jesus. E eu estou sempre pedindo à igreja, como a igreja sempre faz, quando começar o ciclo de oração, faça um clamor. Isso tem mais de ano que eu pedi isso, e a igreja fielmente está fazendo um clamor pela minha pessoa. Jesus sabe o que é, Deus sabe o que é, e Deus sabe por que eu pedi lá atrás. Não sei por que razão, mas Deus me colocou esse desejo no coração e tem dado certo. Até aqui Deus tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Quinta-feira também temos culto. A Bíblia Sagrada diz: põe-te em pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer a Jesus. Nosso irmão Diácono Rubem vai estar fazendo essa oração de agradecimento. Salve, filho. Nosso irmão Raimundo, Deus abençoe pelo trabalho, pelo empenho, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, e agradecido pela cooperação, Pai, pelo distribuir do Espírito Santo de Deus, Pai, a terceira pessoa da Trindade Santa nessa noite, Pai, esteja auxiliando, conduzindo tudo para sair da conformidade pela vontade do Senhor Jesus Cristo, Pai. A nossa oração nessa noite, nesse momento, é de agradecimento ao Senhor por tudo quanto nós, a igreja do Senhor, Pai, nos esforçamos para externar, para glorificar, para bendizer, para adorar o Senhor, Pai. Ó Deus amado, Deus Santo, nossa oração de gratidão e agradecimento a Deus pelo culto celebrado ao Senhor nessa noite, Pai. Maior participação de missões voltada para a obra, como o pastor pregou, Pai, onde trazemos a pregação concernente às boas notícias, Pai. Ó Deus amado, o Evangelho que salva, liberta e restaura. Ó Deus Santo, Deus Pai, continua protegendo, abençoando a Tua igreja, nos dando, Pai, livramento, até que o Senhor volte a nos arrebatar e nos levar contigo para o céu. Despede nessa noite, Pai, a cada um de nós, somos a igreja do Senhor, os de perto e de longe, retornar para o nosso lar, o livramento do Senhor, o anjo de Deus, vem acampar ao redor de cada um de nós, nos conduzir até o nosso lar, e pedimos ainda mais, Pai, que nós, ao chegar ao nosso lar, Pai, venhamos nos deitar e dormir, porque o Senhor é a nossa segurança, a nossa proteção vem do Deus de Israel. Graças a Deus por tudo. Amém. As irmãs Adriana e Espero, assim com sua mão, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nessa noite para todos sempre. Todos dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. 2026, somos a nação santa, povo adquirido, igreja unida, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até o arrebatamento. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.